Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Foram ter com ele os saduceus, que negam a ressurreição, e interrogaram-no, dizendo: Mestre, Moisés deixou-nos escrito que, se morrer o irmão de algum e deixar a mulher sem filhos, seu irmão tome a mulher dele e dê descendência ao irmão. Deuteronômio 25, de 5 a 6. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar filhos. O segundo tomou-a, e morreu também sem deixar filhos. Da mesma sorte o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Depois deles, todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando tornarem a viver, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Não estáis vós em erro, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem de entre os mortos, nem os homens tomarão mulheres, nem as mulheres homens, mas todos serão como os anjos no céu. Relativamente à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou sobre a sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Êxodo 3:6. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Logo vós estáis num grande erro. Palavra da salvação. Comentário Marcos 12, de 18 a 27. Teofilacto de Ócrida. Eram chamados de saduceus os membros de uma seita dos judeus, que negavam a ressurreição, e diziam não haver nem anjos nem espíritos. Estes, pois, aproximando-se de Jesus, descobriram astutamente uma história pela qual mostrariam que não ocorreu nem ocorrerá a ressurreição. E por isso acrescenta-se, e interrogaram-no, dizendo: Mestre, nesta história contam que 7 homens tomaram uma mulher por esposa, de modo a rejeitar com maior ênfase a ressurreição. Como se dissesse: Não compreendeis o tipo de ressurreição que a Escritura anuncia, pois credes que a restauração dos corpos devolvê-los-á exatamente como são agora. Mas não será assim. Ignorais, portanto, a Escritura, mas ignorais também o poder divino. Com efeito, vós o considerais como algo difícil, dizendo: De que maneira reunir-se-ão os membros dissolvidos e juntar-se-ão as almas? Mas, tendo em vista o poder divino, isso é quase nada. Segue-se, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem os homens tomarão mulheres, nem as mulheres os homens, mas todos serão como os anjos no céu. Como se dissesse: Haverá uma restauração divina e angélica, quando não mais nos corromperemos, mas permaneceremos do mesmo modo. E em função disso, cessarão os casamentos, pois agora há casamentos por conta da corrupção, de modo que, pela sucessão da espécie, persistamos e não nos extingamos, mas depois seremos como os anjos, que existem sem sucessão nupcial e nunca desaparecem. E também se enganam de um outro modo, não compreendendo as Escrituras. Com efeito, se as tivessem compreendido, saberiam de que maneira pode a ressurreição dos mortos ser provado pelas Escrituras. Por isso acrescenta o Senhor: Relativamente à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou sobre a sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Digo que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, como se dissesse: o Deus dos vivos. Por isso acrescenta: Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Com efeito, ele não disse eu fui, mas eu sou, de modo que eles estão presentes.
Mas também alguém dirá que Deus falou isto apenas sobre a alma de Abraão, não sobre o seu corpo, ao qual dizemos que a Abraão importam tanto o corpo quanto a alma, de modo que Deus é também o Deus do corpo, sendo que este vive junto de Deus, isto é, na disposição ordenada de Deus.